Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável. Lembra que a professora falou com vocês um pouco sobre esse assunto em sala de aula? Então a gente só vai reforçar o que a gente viu em aula, certo? Nós vamos começar falando que o ser humano necessita da energia dos alimentos para realizar todas as atividades diárias e ter um desenvolvimento saudável. Alimentar-se bem não significa apenas comer grandes quantidades. O importante é a qualidade do alimento que se consome, certo? Então, professor, o que é uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável, ela é uma alimentação que atende todas as necessidades do nosso organismo. Comer de tudo um pouco, uma refeição completa e equilibrada, certo? Ela deve ser variada e equilibrada a alimentação para ser considerada uma alimentação saudável. E esses alimentos têm origens diferentes. Temos alimentos com origem animal, como a carne, os ovos, o leite, por exemplo. Temos alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes e frutas, tudo aquilo que a gente planta, né? Temos alimentos de origem mineral, como a água e o sal. Então, cada alimento tem a sua origem. E dentro desses alimentos existem os nutrientes. O que são esses nutrientes? São substâncias presentes nos alimentos e essas substâncias elas fornecem energia e são usadas para o crescimento e funcionamento do nosso corpo. Existem alguns tipos de nutrientes. Vamos conhecê-los agora? O primeiro deles é o carboidrato. Por exemplo, nos pães, que está presente nos pães que a gente come. Outro nutriente, gordura ou lipídios, que a gente encontra muito no abacate, no óleo. Proteínas é outro nutriente importante que a gente encontra nas carnes, nos ovos. A água, que é um alimento essencial para a nossa vida. E vitaminas e sais minerais, que a gente encontra muito nas frutas e leguminosas, hortaliças. Vamos conhecê-los um pouco melhor agora? Carboidratos. O que são carboidratos? Os carboidratos são nutrientes que fornecem energia para o nosso corpo. Assim, a gente pode brincar, se exercitar, mas também existem os carboidratos menos saudáveis. Os carboidratos saudáveis, ricos nesse nutriente, são, por exemplo, o pão, o arroz e o macarrão. E os carboidratos menos saudáveis são os doces, né? Por exemplo, os bolos, as balas, os confeitos que a gente come. Então, esses são os alimentos que têm carboidrato menos saudáveis, né? Um outro nutriente que está presente na nossa alimentação e deve estar presente é gordura e lipídios, né? O que são as gorduras? Elas são nutrientes que fornecem energia também, né? Junto com o carboidrato. E a gordura ajuda na absorção das vitaminas, né? Por isso são essenciais para o nosso organismo. As nozes, o abacate e o azeite são exemplos de gorduras saudáveis que a gente pode consumir equilibradamente. E outros alimentos como a manteiga, né, se consumida em excesso, pode prejudicar a nossa saúde. A manteiga tem gordura, tem lipídios. Então, se ela for consumida exageradamente, pode ser prejudicial à nossa saúde. Compreenderam? Outro nutriente é a proteína, né? O que são proteínas? São nutrientes que têm a função de colaborar para a formação dos nossos tecidos, do nosso corpo, como os músculos e os ossos. E as proteínas transportam as vitaminas e fortalecem o nosso sistema imunológico. Então,
Muito importante as proteínas aí que a gente encontra em alimentos como a carne, nozes, o frango, ervilha, várias leguminosas, né? O queijo, o leite. Outro nutriente são as vitaminas e os sais minerais, que são nutrientes que nos ajudam a ser mais saudáveis, né? Colaboram na realização das funções vitais do nosso corpo. A água é onde encontramos sais minerais importantes para a nossa saúde. E vocês sabiam que a gente tem que consumir muita água, principalmente quando estamos nos exercitando ou quando está muito calor, para repor a água que a gente elimina durante um período de exercício ou um tempo mais quente. Quando se encontra um tempo mais quente, a gente tem que beber bastante água também para ajudar no funcionamento do nosso corpo como um todo. As vitaminas a gente encontra em diversos alimentos, como a laranja, o limão. Então, são vitaminas que a gente utiliza muito quando estamos resfriados ou gripados. Mas existem diversas vitaminas, como a vitamina A, vitamina B, vitamina D. Então, as vitaminas elas estão presentes em vários alimentos. Falando sobre a pirâmide alimentar. Vocês já ouviram? Já conhecem? Já ouviram por aí falar em pirâmide alimentar? Então, o que ela é, né? Ela funciona como um guia alimentar. Ela é basicamente um desenho em forma de um triângulo que organiza os alimentos de acordo com suas funções e seus nutrientes. Existem diversas pirâmides alimentares pelo mundo, né? Aqui no Brasil nós temos a pirâmide alimentar brasileira, que foi criada em 1999 e passou por diversas ramificações e modificações. Por quê? Nós, de acordo com as gerações, fomos mudando os hábitos alimentares. Inclusive, cada país tem a sua pirâmide alimentar e seus hábitos alimentares. E aqui no Brasil não seria diferente, né? Então, como é essa divisão? A pirâmide alimentar, ela tem 4 níveis e 8 grupos. Quais são esses grupos, né? Nós temos o grupo dos alimentos energéticos, que estão na base da pirâmide, que vocês estão vendo aí, que é o pão, o milho, o macarrão, a batata. Então, temos vários elementos aí, vários alimentos que funcionam como alimentos energéticos. Como a gente viu, são os alimentos que ajudam no processo metabólico, que ajudam na formação dos nossos músculos, na distribuição de energia para o nosso corpo, nos processos mentais. Então, são alimentos importantíssimos na nossa alimentação. A segunda categoria, né, que são os alimentos reguladores, que está aí, ó, no segundo e no terceiro grupo, que são as frutas, né, os legumes. São alimentos que têm a responsabilidade de manter o bom funcionamento do nosso corpo e das nossas funções vitais, né? São as frutas, verduras, as hortaliças. A próxima categoria é os alimentos construtores, que estão aí no grupo 4, 5 e 6. Os construtores, eles são alimentos que ajudam ao nosso corpo a se renovar e a se fortalecer, né? Que estão aí as proteínas, né? Basicamente, é a base das proteínas, que são peixe, ovo, carne, as leguminosas como feijão, ervilha, nozes, os derivados de leite, aí queijo, manteiga, o próprio leite, né? Então, esses são os alimentos do nível construtores. E temos aí os alimentos energéticos extras,
que são aqueles perigosos que, se consumirmos exageradamente, podem prejudicar a nossa saúde, que são aí, ó, no grupo 7 e o grupo 8, são os doces em geral, né, bolos, os confeitos, balas, chicletes, aí temos o queijo aí do outro lado, a manteiga, o óleo. Então, são alimentos com carboidratos perigosos se consumidos exageradamente, que a gente deve evitar o máximo que puder. Na base da pirâmide, lá no comecinho, nós temos a água e os lipídios, certo? A água está na base justamente por ser considerada um alimento essencial e a base de todos os alimentos, certo? Importantíssimo para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, essa é a pirâmide alimentar, que ela diz aí que a gente tem que comer mais, pelo tamanho, os alimentos do grupo 1, um pouco do grupo 2 e 3, né, mediano, um pouco menos do 4, 5 e 6, e menos ainda aqueles que estão lá no topo, certo? E para ter uma alimentação saudável, a gente deve seguir aí as recomendações da pirâmide alimentar. Comer de tudo, um pouco. E agora, vamos ver se vocês aprenderam direitinho o que a professora falou? Vamos praticar. Temos aí um linkzinho, um azulzinho, que eu vou colocar para vocês separado, certo? E vocês vão clicar e lá vai ter um quiz bem legalzinho que vocês vão responder de acordo com o que a gente viu aqui nessa aula, ok? Boa sorte e até a próxima!